Tudo bom, gente? Continuando o papo lá sobre embriologia, a gente conversa hoje sobre a embriologia do Amphioxus. Amphioxus, moçada, é um animal protocordado. O que significa isso? Que ele é um animal que apresenta notocorda, mas ele não apresenta coluna vertebral. Esses animais, gente, eles vivem em ambientes marinhos, ele é aquático, e ele é o modelo de estudo para a embriologia dos cordados. Estava comentando, né, que a embriologia humana é muito complicada pra caramba. Tanto é que a maioria das questões de vestibular foge de embriologia humana devido à alta complicação e costuma colocar questões sobre a embriologia do Amphioxus, né? A embriologia do Amphioxus é uma versão simplificada do que seria a embriologia humana, é muito parecida, só que é um parecido bem mais fácil, né? Então, para o ensino médio, fica bem mais fácil para o aluno entender como é que funciona a embriologia do Amphioxus. Ele vai ser o nosso modelo para estudo de embriologia em relação aos cordados e automaticamente em relação aos humanos. Em relação aqui ao Amphioxus, ele apresenta aquele óvulo oligolesto. Ora, moçada, oligo, pouco, lesto, vitelo, que é exatamente que nem o óvulo humano, né? Dependendo dos autores, né, você pode ter que o óvulo humano ele é oligolesto ou alesto. De qualquer maneira, muito parecido, semelhante ao que acontece com a gente. Esse óvulo oligolesto vai dar uma segmentação, que é uma segmentação total, porque todo o embrião ele vai ser dividido em blastômeros, quase igual, porque os blastômeros todos vão ter o tamanho bem parecido, mais ou menos como é que funciona. A brincadeira era uma vez, espermatozoide entra no óvulo, forma um zigoto, e na segmentação eu tenho as clivagens, né? As primeiras divisões mitóticas do embrião. Então você vai ter a primeira clivagem dividindo o embrião em duas células, em dois blastômeros. Aí você vai ter lá segunda clivagem dividindo lá o embrião em 4 células, 4 blastômeros. Bastante parecidos, né? Ao ponto, por exemplo, que eu não consigo notar muito bem a diferença entre o tamanho dos blastômeros. Lá pelas tantas, né, moçada? A gente vai ter o embrião apresentando lá entre 16 e 32 blastômeros, caracterizando a fase de mórula. Sendo que aqui na mórula a gente vai conseguir reconhecer, talvez, uma pequena diferença entre blastômeros um pouco menores e blastômeros um pouco maiores, né? Naquela região que nós chamamos de polo animal. O polo animal é aquela região onde você tem menos vitelo, você forma blastômeros menores, micrômeros. E na região do polo vegetal é aquela região onde você tem mais vitelo, blastômeros maiores, chamados de macrômeros. Mas, gente, quase iguais. A diferença de tamanho entre um e outro é bem pequenininha, quase desprezível. A gente tem, né, que a fase de mórula começa a receber água, e no que começa a receber água, o embrião incha, como se fosse um balão, surge uma cavidade, blastocele, no embrião, e nesse momento, gente, do desenvolvimento, o embrião apresenta lá algo em torno de 100 blastômeros, e ele é chamado de blástula. Aqui, moçada, na fase de blástula, a existência de micrômeros no polo animal, região com menos vitelo, blastômeros um pouco menores, e macrômeros no polo vegetal, região com mais vitelo, blastômeros um pouquinho maiores. E aí, gente, nós vamos ter, depois da segmentação, a gastrulação. No Amphioxus, a gastrulação é por embolia. Embolia ou invaginação é aquela situação, né, onde aqui, nas células, nos macrômeros, nós vamos ter proteínas contráteis, actina e miosina, semelhantes àquelas proteínas da contração muscular. E aí, gente, essas proteínas contráteis, elas vão contrair, fazendo o embrião dobrar para dentro, né? Então, você vai pegar exatamente o que acontece naquela fase de blástula, o embrião vai começar a dobrar de tal maneira que a camada de macrômeros embaixo vai se deslocando
para a camada de micrômeros em cima. Ok, meu desenho meio feioso. A gente tem as célulazinhas contendo proteínas contráteis, dobrando a camada de macrômeros embaixo em direção à camada de micrômeros em cima, e a blastocele cada vez menor, né? A blastocele que era isso aqui tudo, agora é só essa parte pequenininha. Já já o que vai acontecer é que a camada de células de baixo vai encostar na camada de células de cima. E quando você tem que a camada de células de baixo, os macrômeros, encostam na camada de células de cima, os micrômeros, a blastocele desapareceu por completo, né? Então a gente que tinha isso aqui tudo como blastocele, a blastocele aqui já está menor, a camada de baixo encostou na camada de cima e a blastocele desapareceu por completo. A gente surge agora com uma nova cavidade chamada de arquenteron. Arqueo, antigo, entero, intestino, é o futuro tubo digestivo do animal. E a gente vai ter esse orifício, blastóporo, primeiro orifício do corpo do animal, podendo originar boca ou ânus. Os cordados são deuterostômios, né? Quer dizer que o blastóporo origina o ânus. Nós temos duas camadas de células, ectoderme pelo lado de fora e endoderme pelo lado de dentro. Entretanto, considerando que no anfioxo a endoderme já vai originar a mesoderme também, a gente pode chamar de mesentoderme. Endoderme ou mesentoderme, porque ela vai originar meso e endoderme. E aí, claro, né? Estamos agora na fase de gástrula. Sendo que gastrulação é o nome da passagem, né? Então, quando você vai lá da fase de blástula até a fase de gástrula, essa passagem, né, da blástula até a gástrula vai ser chamada pelo nome de gastrulação. E aí, quando nós chegamos na gástrula, né, nós temos os primeiros folhetos germinativos, os primeiros tecidos do embrião, os primeiros tecidos embrionários, ecto e endoderme, futuro tubo digestivo arquenteron, futuro boca ou ânus, no caso, ânus, blastóporo aqui. E aí, gente, depois da gastrulação, nós vamos ter a terceira e última etapa do desenvolvimento embrionário. Essa terceira e última etapa do desenvolvimento embrionário chama de organogênese. E o começo da organogênese chama de neurula. Lembrando, né, moçada, que na fase de neurula, algumas coisas vão acabar aparecendo. Na fase de neurula, nós vamos ter a formação, claro, do tubo nervoso, daí o nome neurula. Nós vamos ter a formação da notocorda. No caso aqui, do anfioxo, um protocordado, ele tem notocorda, não tem coluna vertebral. Mas lembrando que em nós vertebrados, a notocorda desaparece e é substituída pela coluna vertebral, pelo amor de Deus. Vou falar isso 1 milhão de vezes ainda, notocorda não vira coluna vertebral. Notocorda, ela é substituída pela coluna vertebral. E na fase de neurula, nós vamos ter a mesoderme, agora individualizada, porque por enquanto ela está na forma de mesentoderme, que ainda tem endo e mesoderme. Né? A gente vai separar endo de meso só na fase de neurula. Para a gente poder falar sobre a neurulação, eu vou pegar um embrião e vou cortar o embrião. Estou cortando o embrião no sentido da linha tracejada vermelha. Se você cortar o embrião no sentido que a gente diz transversal, né? Gente, isso aqui é o sentido longitudinal. É o sentido do comprimento. O blastóporo futuramente é o ânus, então esse aqui futuramente vai ser a cabeça. Então aqui, ânus, cabeça, o sentido do comprimento longitudinal, estou cortando no sentido da largura, no sentido transversal. E se eu cortar a gástrula no sentido transversal, ela vai estar mais ou menos com essa aparência aqui. Então, a fase de gástrula em corte transversal, mais ou menos desse jeito. Colocando a legenda, no que eu cortei, essa camada de fora, aqui e aqui. Essa camada de fora, aqui e aqui, vai ser chamada então de ectoderme. Essa camada de dentro, essa é a camada de dentro, desenhando aqui, vai ser então a endoderme, ou volto a dizer, dependendo do autor, chame como você quiser, mesentoderme,
a mesoderme vai sair daqui, e esse buraco aqui no meio, o buraco aqui no meio, exatamente o arquênteron. Estou abreviando arquênteron para facilitar a minha vida. Então está aqui a gástrula em corte transversal. E daí? E daí, gente, que nós vamos agora para a fase de neurula. Da gástrula até a neurula, chamamos de neurulação. O problema, a gente vai ter o surgimento de 3 coisas: do tubo nervoso, da notocorda e da mesoderme. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. Mas para eu explicar para vocês ao mesmo tempo, ia ficar meio complicado. Então, apesar de serem processos simultâneos, eu vou separar para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa compreensão. Um de cada vez. Primeiramente, a formação lá do tubo nervoso. Para a gente formar, gente, o tubo nervoso, o que vai acontecer é que a ectoderme das costas do embrião, a ectoderme dorsal, ela vai ficar mais grossa. Ela vai ficar mais espessa. E essa ectoderme dorsal mais grossa, essa ectoderme dorsal mais espessa, vai ser então chamada pelo nome de placa neural. Não vou desenhar, gente, aqui o do meio, né? Aqui o do meio é a endomesentoderme. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Por enquanto, estou colocando aqui só o que acontece para formar o sistema nervoso. Então, a ectoderme das costas do embrião vai ficar mais espessa, passa a ser chamada pelo nome de placa neural. Nessa placa neural, nós também vamos ter nas células proteínas contráteis, semelhantes às proteínas da contração muscular, né? A quitina e miosina. E aí, moçada, você vai ter que essas proteínas contraem e a placa neural, ela começa a afundar. Uma vez que a placa neural, ela afunda, você começa a ter uma depressão nas costas do embrião. Essa depressão nas costas do embrião recebe o nome de sulco ou goteira neural. Então, está afundando nesse sentido da seta vermelha, devido à ação das proteínas contráteis, que nem da contração muscular, a quitina e miosina aqui na jogada, e aí você vai formar um sulco, uma goteira neural. Sendo que no sulco neural, sendo que na goteira neural, eu tenho 2 projeções, 2 projeções. Essas projeções, elas vão se chamar de cristas neurais. E aí o que acontece é que essas cristas neurais, elas começam a convergir. Quando a gente fala que as cristas neurais, elas vão convergindo, quer dizer que elas começam a se deslocar para cá e para cá, elas começam a se aproximar. Nesse caso, moçada, elas começam a se aproximar nesse sentido, né? No sentido dos meus dedos, para um lado e para o outro, vem para um lado e para o outro. Quando elas convergem, que elas vão lá e se aproximam, vem lá de um lado e do outro, de um lado e do outro, de um lado e do outro, fecha, e uma vez que fecha, a gente acaba formando um tubo neural aqui na brincadeira. Então, a gente tem crista neural de um lado, crista neural do outro, se aproxima e se toca aqui em cima, formamos o tubo neural. E aí o tubo neural, ele vai originar todo o sistema nervoso do embrião. Então, a ectoderme das costas do embrião fica mais grossa, forma a placa neural, ela afunda, forma um sulco neural. O sulco é essa cavidade, essa depressão, sendo que as pontinhas, cristas neurais, então, convergem para formar um tubo neural. Beleza. Isso aí é a formação do tubo neural. Paralelamente a isso, ao mesmo tempo, nós vamos ter, gente, lá, a formação da notocorda e da mesoderme, sendo que isso é feito a partir da endoderme, da mesentoderme. Endoderme e mesentoderme começam a evaginar, começam a projetar para fora, no sentido das setas azuis, vem para cá, daí, no meu desenho, eu tenho aqui a mesentoderme, começa a projetar para um lado, começa a projetar para o outro, começa a fazer 2 projeções de um lado e do outro,
podem falar, né? É o Mickey, né? Pronto. Forma lá o Mickey. E as orelhinhas do Mickey já vão ser a mesoderme. Quer dizer que nesse momento do desenvolvimento, a mesentoderme começou a evaginar, dobrar para fora, forma uma projeção, uma orelha do Mickey, outra projeção, outra orelha do Mickey. Essas orelhas de Mickey serão exatamente a mesoderme. E aí, moçada, nós vamos ter que o resto da mesentoderme agora é a endoderme propriamente dita. Daqui a pouco, o que é que vai acontecer? É que você vai pegar essas orelhinhas de Mickey e você vai decepar a orelhinha de Mickey de um lado, decepar a orelhinha do Mickey do outro, para separar a meso da endoderme. Então, o que a gente vai fazer agora é separou a orelha do Mickey de um lado, separou a orelha do Mickey do outro lado, sendo que se você observar a mesoderme, ela agora vai ter uma cavidade dentro dela. Essa cavidade da mesoderme recebe o nome de celoma. Falam já um pouquinho melhor sobre o celoma. E o que sobrou aqui será então agora a endoderme. Ah, mas ainda tem uma estrutura que falta eu descrever. Você vai pegar, moçada, que isso aqui é endoderme e aqui dentro é o arquênteron, né? Então essa região que eu estou circulando em vermelho, ela é o teto do arquênteron. Já o teto do arquênteron vai se separar para originar a notocorda. Então vão ficar dois blocos de mesoderme com tal do celoma dentro, um bloco de mesoderme de um lado, um bloco de mesoderme do outro lado. Então nós temos aqui a mesoderme com o tal do celoma. A gente vai ter embaixo a endoderme, a gente vai ter embaixo a endoderme, dentro da endoderme o arquênteron. Então a endoderme contendo o arquênteron em seu interior. E o que era, moçada? O teto do arquênteron vai se separar, ou seja, esse grupo de células que eu circulei em vermelho se separa e vai passar a ser a famosíssima notocorda. Gente, nesse estado do desenvolvimento, o embrião é chamado pelo nome de neurula. E o que acontece? Da gástrula até a fase de neurula será chamada de neurulação, que é exatamente, por assim dizer, a primeira parte do processo de organogênese. Opa, repetindo rapidamente, então, ectoderme das costas fica mais grossa, vira uma placa neural, afunda, forma um sulco neural. As projeções do sulco neural em cima, cristas neurais, se aproximam, convergem e formam um tubo neural. Paralelamente a isso, a endoderme ou mesentoderme, chame como quiser, evagina, começa a projetar para fora, formam lá as duas orelhinhas de Mickey, mesoderme, né? E o que sobrar vai ser a endoderme. Corta a orelha do Mickey de um lado, corta a orelha do Mickey do outro, separa a mesoderme com o celoma dentro, e já vou pegar o teto do arquênteron, essa região, e separar como sendo a notocorda. Ah, nessa brincadeira, a gente estava falando que a mesoderme tem uma cavidade chamada celoma. E, gente, esse termo celoma, ele é muito utilizado nas aulas de embriologia. O celoma, ela é uma cavidade lá na mesoderme. E para que serve esse celoma, essa cavidade na mesoderme? Ora, dentro lá do celoma existe um líquido chamado de líquido celomático. E no caso lá, essa cavidade da mesoderme, esse líquido celomático, nós vamos ter alguns papéis. A cavidade em si, ela é um espaço para a formação de órgãos internos. Seu corpo, gente, ele é oco. Seu corpo ele é cheio de, entre aspas, buracos pelo lado de dentro, de cavidades internas. Nesses espaços, nós vamos ter vários órgãos, coração, intestino, etc. Inclusive, qual é o destino futuro do celoma? O celoma, no indivíduo adulto, acaba originando duas cavidades. Cavidade torácica, onde você vai ter coração e pulmões, e vai originar cavidade abdominal, onde você vai ter intestino,
estômago e etc. Ou seja, essa cavidadezinha, que é o celoma, nessa cavidade no mesoderme, vai ser um espaço para formar órgãos internos. Tanto é que no adulto, a cavidade torácica, coração e pulmão, órgãos internos localizados aqui, cavidade abdominal, estômago e intestino, órgãos internos localizados aqui. Nós temos ainda no celoma um líquido chamado de líquido celomático. Esse líquido celomático, para que ele serve? Esse líquido está relacionado, por exemplo, lá com a sustentação do embrião. Nós vamos chamar de um esqueleto hidrostático, um esqueleto líquido. Peraí, Landinho, como é que um líquido ele pode agir como um esqueleto? Nas aulas de zoologia, eu vou voltar a tocar nesse assunto, certo? Mas aí, eu queria adiantar para vocês uma ideia. Né? Cada grupo de animais, alguns deles têm celoma, outros não têm, etc. E um dos papéis do celoma, graças ao líquido, é funcionar como esqueleto líquido. E como eu estou dizendo, como é que um líquido pode funcionar como esqueleto? Eu queria que todo mundo pensasse aí, né, num saco, né? O complicado é que cada lugar do Brasil o pessoal chama de um nome diferente, né? Que no Ceará o pessoal chama de din-din, mas já vi a moçada chamando lá de sacolé, de chup-chup, de chopp, né? Cada lugar do Brasil é um negócio diferente. É aquela paradinha onde você vai lá e pega um saquinho de plástico, coloca suco dentro, né? Ou, sei lá, achocolatado, alguma coisa, né? E vai lá e joga no congelador para ficar durinho, né? Para você ficar lá chupando como uma espécie de sorvete, né? Sendo que eu queria que todo mundo imaginasse um saco desses vazio. Ora, o saco vazio, o saco vazio, ele é achatado. Quando você vai lá e enche o saco de suco, o saco, ele fica cilíndrico. Né? Estou desenhando ele em corte, né? O saco ele é compridinho, cortei. Quando ele está vazio, ele é achatado. Quando ele está cheio lá de suco, antes de você colocar lá no congelador, ele vai ficar desse jeito. Agora, por quê? Porque o líquido vai fazer pressão sobre as paredes do saco de maneira a manter o saco com formato cilíndrico. Tanto é que o saco lá, como a gente chama aqui no Ceará de din-din vazio, é achatado. O saco de din-din cheio, ele é cilíndrico, o líquido fazendo pressão. E de maneira semelhante, que o líquido faz pressão nas paredes do saco, para o saco cheio ficar cilíndrico, o líquido celomático faz pressão dentro do embrião, para sustentar o corpo do embrião, um esqueleto água, um esqueleto líquido. Claro que esse esqueleto não é tão eficiente quanto o esqueleto, por exemplo, calcificado. Mas é o bom e velho, só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, enquanto o embrião não tem um esqueleto calcificado, um esqueleto de osso, né? O esqueleto dele, entre aspas, é um esqueleto líquido, quem sustenta o corpo dele é o líquido celomático. E aí a gente vai ter o líquido celomático contra o papel de distribuição. Distribuição de quê? Eita caramba, distribuição de gases respiratórios, distribuição de nutrientes e outras substâncias mais excretas, o que tiver para você distribuir. Faz sentido, né? Enquanto você não tem ainda sistema circulatório, esse momento do desenvolvimento do embrião, não existe sangue, não tem sistema circulatório. Ou seja, o líquido que tem nessa cavidade acaba então funcionando exatamente com o papel de distribuição de gases, nutrientes, etc. Daí o lance do celoma. O que é celoma? Celoma, uma cavidade na mesoderme com esse líquido celomático, a cavidade. Futuramente um espaço para formar órgãos internos, originando cavidade torácica e cavidade abdominal. E o líquido celomático, um esqueleto líquido. O primeiro esqueleto do seu corpo, esqueleto hidrostático, e o papel de distribuição de algumas substâncias. Alguns animais não têm celoma, outros têm. Em zoologia eu falo sobre isso. Então não vou entrar lá no mérito de animais acelomados, sem celoma, pseudocelomados, com celoma falso, ou celomados com celoma verdadeiro, deixa para as aulas de embriologia. Notem que estou na fase de neurula, né? A neurula, pelo menos a neurula inicial, mas já claro que essa neurula ela vai acabar se desenvolvendo para continuar o processo de organogênese.